Agradecendo, né? Império Romano, família romana, e não um assunto só, né? A gente vê nesse capítulo agora que a gente vai ler, família romana, capítulo nossa parte, a importância do povo romano, né? Mas é destacar uma coisa antes da gente fazer a leitura, né? De onde veio mesmo esse povo romano? Será que todos eram daqui, né? Ou eles tinham alguma coisa, poderia ser assim classificado de fora? Então, vamos lá. Só essa pergunta a gente vai fazer a leitura, né? Quem faz para nós? Família romana. Como eu não gosto de conversar, eu vou só ler, pode ser? Gosta de conversar, não? Não, Pouco, né? pouco, né? Então vamos lá. Deixa É, eu aumentar a lupinha aqui, a família romana. Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins, considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do Colégio da Família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Lembrando-nos de Roma no seu áureo período de trabalho, enche-se-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização, sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhe as energias? Que força devastadora derrubou todas essas estátuas gloriosas de virtude? Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de rumarias, afundando-o num mar de lodo sanguinolento. a gente está vendo aqui uma situação triste, porque a família romana era promissora, né? Mas o que atrapalhou a família romana a ser efetivamente o exemplo da terra? Quer dizer, foi o exemplo, mas iniciou muitas coisas e tal. Mas por que família romana ou a Roma teve o seu término, né? Assim, por que não continua a sua importância? A Por sede de causa de poder, quê? né, que surgiu, o poder. E Eu está fiz pego essa aonde? leitura, o poder, porque É. foi, né, a sociedade da época foi corrompida, né? E o poder está É, ligado ao quê? excesso de Orgulho. orgulho, né? Orgulho. Um orgulho. Eles E achavam que orgulho eram veio de onde? invencíveis, né? O Orgulho orgulho vem, inteligente veio de onde? O orgulho inteligente veio de onde? Veio dos orgulho exilados. inteligente. Porque Ah, os tá. exilados, Tá certo. porque o orgulhoso terráqueo, né, não é a mesma coisa que o orgulhoso que vem de fora, né? Que é aquele que já está calejado, aquele que já está insistente, né? Já repetindo erros e erros. Então, quando os capelinos vieram para cá, a gente já comentou isso lá atrás, que eles vieram
como expiatórios, né? Então, é expiação, vieram para aprender aqui, a evolução deles aqui. E eles trouxeram conceitos bons, né, que foram aí da família, da constituição familiar, a questão dos patriarcas, né, matriarcas. A gente vê que isso aí foi realmente alguma coisa que tem influências externas à população do local, né, terreno, e ainda estava muito infantil. Então, quem eram os mais inteligentes? Mas é interessante que nesse momento aqui, vocês vão notar que tinha uma maturidade da família, né? Quem lê, por exemplo, Paulo e Estevão, há 2000 anos, principalmente há 2000 anos, vai perceber como as famílias eram organizadas, a importância da mulher, a importância da família, do seio familiar. Mesmo nas histórias lá, por exemplo, de Publio Lentulus, né, quando a gente vê lá a Lívia, o respeito do marido, o respeito pela família, isso era notável, era notável. A Constituição de Roma, apesar de Atenas ter dado princípios excepcionais ao mundo, Roma traria algo muito importante para a Terra, né, para o mundo. Mas o que aconteceu? O orgulho apareceu naqueles, principalmente na figura masculina, né? A questão da constituição de impérios, de poder, de conquistas, isso foi avançando, né? Em pleno progresso da cidade, do local, do império, o desejo de crescer, de domínio, era muito grande. Então, tinha muitas lutas internas, né, pelo poder. Aí nós vamos ver todos aqueles imperadores que tiveram na história antes do Cristo, né, até mais ou menos 30 anos antes de Cristo. A gente vê tem uma série interessante, depois a gente podia estar assistindo ela, está no Netflix, é Império Romano. Ela vem mostrando aí todas as atitudes que os imperadores tiveram, né? As falcatruas, os interesses pessoais, sexuais. Então, foi uma derrocada aí dos princípios romanos. Mas o mais interessante aqui, o que aconteceu? A espiritualidade interviu. Ela Não tem- é, sempre, ela está sempre, né? A gente vê em tudo, até hoje mesmo, né? Em muita coisa. Quando está na derrocada, no ápice mesmo, ela, né? Eles intervêm, né? Você vê a mão da espiritualidade aí. E aí aqui ficou claro que interveio, né? Porque a queda de Roma foi o quê? intervém, mas eles decidem, Não, claro que não. Era respeitam, importante o né? Respeitam. aprendizado, é. Era importante o aprendizado. Eles vieram para poder entender, né, os erros que eles tinham cometido no planeta onde eles não poderiam ficar, né? Exatamente por causa das suas condições morais. Só que aqueles continuaram, né? Mas na hora que você estava falando da família, Daniel, eu fiquei pensando numa coisa. Tudo bem, eles trouxeram essa organização familiar, que ela é muito importante, né? Só que essa organização familiar, a gente tem essa herança da família que é mais importante, né? Tanto é que tem as famílias, mas tinha aquelas também que foram se organizando, mas também foram massacradas, foram escravizadas, não tinham importância. Seus filhos eram mortos, né? E depois a gente teve umas derrocadas aí de a questão da raça, né? Então, assim,
trouxe muito essa coisa do orgulho e da vaidade, né? Muito, muito, muito. E isso é a nossa queda até O hoje, né? poder é Exatamente. o que vem acontecendo, né? Toda vez Tem que família tiver importante. orgulho no Gente, meio, nós falamos de família importante até hoje. Você, quando eu comecei a cair na minha realidade sobre essa questão de família, eu comecei a não usar meu nome de família na divulgação. Outro dia eu estava falando com a minha família, né? A gente tem a gente se encontra todo dia às 6 horas. Eu aqui, de vez em quando, não entro, né? Mas eu parei de usar o Linhares, porque eu comecei eu falei, não, meu nome é Francisca Maria. Eu adoro esse Francisca Maria. Acho que mamãe foi muito feliz. Eu sou Francisca Maria de qualquer família, sabe? E outro dia meu irmão perguntou, porque todo mundo usa, né? Fulano Linhares, não sei o que Linhares, não sei o que Linhares. E a minha família é muito tradicional na região que eu moro, que eu nasci, né? Que eu vivi. Eu tirei o Linhares, ninguém sabe que eu sou Linhares. Eu tenho um programa que eu assisto ao vivo, diretamente de Portugal, até falei do meu amigo português lá. Todo mundo só me conhece como Francisca Maria. Eu achei tão interessante que no dia que eu fui apresentada a ele, ele falou assim: Mas que nome belo, Francisca Maria. Eu falei: Pronto, vai ser Francisca Maria pro resto da vida. pode ser Cisca Maria. Eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão que é Cisca. caçula, né? Que a mamãe me deu ele para eu ser madrinha. Ele me chama de Madisca Maria. O cara é economista, muito intelectualizado, mas ele aprendeu a me chamar Madisca Maria. Até hoje, a gente está em reunião importante, ele fala, ó, gente, você quer Madisca Maria? Madisca Maria. Madrinha Francisca Maria. A Madisca Maria. Ele nunca deixou de falar Madisca Maria. Eu sou a Isca Maria. Bom, então aí a gente tinha um quadro interessante para ter exemplo para o mundo, né? Gente, vocês acham que nessa condição, se tivesse passado, o Cristo teria que ter passado a sua vinda aqui ou não? Ou de qualquer forma ele viria? Se o homem não tivesse derrocado, né, a si mesmo, será que o Cristo Não poderia teria ter evitado? necessidade, né? Não teria necessidade. Mas Ele já era veio um mesmo, plano para encarnar? é o plano B, né? Se não der certo do jeito do plano A, nós vamos ter que ir lá, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham que poderia isso ter acontecido, o Cristo não ter encarnado entre nós? Vocês acham que todo jeito ia ser, teria que encarnar? Vamos supor que tivesse dado tudo certinho. Ah, eu acho que não teria necessidade, porque quantos precursores ele enviou, com tantos conhecimentos? A gente não estava assim, sem, né? Jogou lá e se vira. Não foi assim. Sim, essa é a leitura que eu faço, porque nós temos muito, né, na própria história, quantos vieram, né, dessa cultura milenar, quantos Mas vieram. foi uma surpresa para Cristo, por exemplo, esse gênio maldito do mal ter ali invadido pelo orgulho, porque Cristo já sabia que esses espíritos eram orgulhosos, né? Então ele já sabia que poderia não dar certo. Então ele Ele assumiu o deixou que risco, né? o livre-arbítrio, né, foi respeitado, estava estava já no processo, se precisasse estar aqui, né? De toda forma, para eles é uma Tanto não questão foi de surpresa. decisão. Tanto não foi É, surpresa, Daniel, que ele veio numa condição de humildade. Ele veio o tempo inteiro. O Cristo foi nos exemplificando sobre a humildade. Tanto assim, a gente fala do amor, né, do Cristo, mas assim, tá lá em cima exatamente a humildade. O cara podia ter vindo em qualquer família, em qualquer situação. Ele veio, qual foi a sua primeira caminho? Acho que nada disso foi à toa, né? Ele veio numa família pobre, teve que ser.
né? Teve que passar por aquelas perrengues todas para poder não ser morto ainda criança, né? Por causa do maluco lá do Herodes. E aí, qual foi a primeira caminha dele? O coxo, né? Onde Um os animais coxozinho que nem alimentavam. pano tinha, tadinho. Deu a forradinha ali e puseram um mantinho. Então, assim, tudo isso é muito simbólico, né? Assim, para mostrar para a gente que não é o lugar que a gente está, não é com as condições físicas que a gente tem, mas sim, é o que a gente traz na nossa consciência e expressa, né? É aquilo que a gente já conhece, porque nós fomos criados exatamente com essa centelha divina. Só que o orgulho, né? Essa questão do orgulho que foi a queda lá dos capelinos, tá difícil, viu? O negócio está difícil para nós. A gente ainda fala, né? Do que o meu é o melhor, né? Que a minha família, o meu, né? É o meu. Eu sou dona, sou dono, né? Então a gente tem essa questão ainda muito latente em nós. Isso é É, se a Ainda, complicado. gente, se a Daniel, gente é terráqueo, se a gente é terráqueo, a gente copiou as coisas tudo errada, né? Os maus exemplos que sucedem. E achamos bom toda a vida, viu? Fala, é, Mário. sabe, você vê que a gente, como somos ainda muito infantis, a gente não. Por exemplo, não participei das reuniões da Com Cristo, onde foi determinado, foi definido lá se ia, se não ia, Ô, mas. Você foi Mário, Só esqueceram de empurrado. você, convidar só você. Ó, você, nós Mário, É, todos ó, fomos. Mário, você foi empurrado. então, mas o que que acontece? Você vê que a gente sempre tem essa preocupação se ele teria ou se não teria vindo. Mas se a gente for olhar assim a forma como ele encara, se a gente tentar subir um pouquinho o nosso nível, você vê que a preocupação dele não é com a vinda dele ou não, é com a. Você veja que quando a família estava indo bem, segundo o Emmanuel aqui, ou seja, estava bastante promissor. Mas aí, o que que os emissários do Cristo fazem? O objetivo do Cristo é que nenhuma ovelha se perca. Então, como ele conhecia todo o rebanho que estava aqui em, na psicosfera da Terra, então o que acontece? Com certeza, ele analisando lá, falei, puxa vida, o pessoal que está encarnado agora até que está está fazendo bem feito. Mas o importante para ele não é que, de repente, esses que já estavam aqui, que estavam dando certo, que desse certo. Porque a preocupação dele é com aqueles que ainda eram muito rebeldes e que tinham que aprender, e que ele queria que todos eles se salvassem, ou seja, que todos eles conseguissem se recuperar. Então, o que que ele faz? Vão mandar esses espíritos mais atrevidos, mais custosos, mais rebeldes, para ver se eles aprendem. Ou seja, e vamos deixar eles bater a cabeça. Por quê? Porque se eles aprenderem um só que tenha recuperado, puxa vida, eu acredito que para ele já valeu a pena. O restante do planeta vai complicar, vai aproveitar todos aqueles primitivos que gostam, e às vezes nem conheciam o orgulho mais acirrado, mas então eu me imagino que na cabeça dele, olha, poxa, aqueles primitivos lá, tipo Amaro e tal, ele de repente ele vai se perder um pouco, mas ele vai se perder menos do que ou seja, vai compensar. De repente eu consigo salvar, eu consigo fazer com que um dos rebeldes se recupere e outros vão se perder um pouquinho, mas esses outros eles recuperam mais fácil. Porque eu acho que na cabeça dele, ele deve ter lá, no arquivo dele lá, aquela relação, esse o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, são aqueles que eu tenho que trabalhar realmente para que eles
aproveita essa oportunidade na Terra. Os outros vão ter mais dificuldade? Sim, mas esses outros, ou seja, entre os 100, o um que ele escolheu que realmente precisava evoluir, ou seja, os 99, eles vão dar suas cabeçadas e tal, mas dentro de pouco tempo eles voltam ao redil. Agora, aquele, o um, que ele realmente está visando, que é aquele que podia prejudicar os 99, aquele que, puxa, eu preciso criar condições para que esse camarada recupere. Eu não sei, eu acho que na cabeça dele, ele pensa, que você vê, se a coisa complicou, ele podia muito bem retirar o pé, ou seja, vamos recolher, igual está acontecendo hoje. Legal, o que tem de gente fazendo bobagem, e bobagens grandes, o que ele podia fazer? Vamos tirar essa cambada que está fazendo muita bobagem e deixar que os outros voltem ao caminho normal. Mas não, ele deixa, falou, ó, já que você está fazendo bobagem, então você encarnou para ficar 70, 80 anos, você vai ficar os 70 anos, 80 anos fazendo bobagem. Ou seja, porque se ele quisesse, ele podia, de repente, o Zezinho lá encarnou para viver 80. Mas ele começou a fazer tanta bobagem, o que a espiritualidade podia fazer? Ah, vamos dar um jeito de dar um AVC nesse cara aqui e tirar ele de circulação. Ou seja, ele ia deixar de prejudicar muita gente. Mas ele quer que esse camarada vá até o final e que ele consiga recuperar. E ele aproveita com isso e fala, já que ele está lá, então vamos deixar os outros também que estão em cima do muro aproveitar a oportunidade de descer do muro. Então, eu acho que como Até porque ele tem a noção até por, perfeita do tempo, ou seja, que para ele o tempo realmente não existe, então, falar, puxa vida, é mais um que vai ter que ir para vai ser degradado de novo. Mas eu não sei, eu acho que você veja, porque ele podia muito bem ter recuperado isso aqui. Mas não, ele deixa a coisa ir até o fundo do poço mesmo. Aí que ele manda mais gente para falar, não, eu não vou intervir, eu vou deixar fazer o que você acha que deve fazer. Ou seja, ele deixa a gente com o total livre-arbítrio. Por quê? Porque eu acredito ainda que você vai aprender. Então, eu vejo a coisa mais ou menos assim, dessa forma. E você vê o tanto que é interessante o que aconteceu com a família. Houve essa derrocada toda aqui dos romanos. E o que prevaleceu, apesar de tudo? A característica da família judaico-cristã. Por quê? Os gregos, que eram na época mais inteligentes, mais evoluídos intelectualmente, a família grega era totalmente diferente da nossa, ou seja, para eles era permitido pai casar com filha, irmã com irmão, ou seja, era importante que houvesse, e até os romanos aderiram a isso depois também, manter a linhagem, então era irmão com irmã, ou seja, tinha essas liberdades naquela época. E, no entanto, o que prevaleceu? Graças ao trabalho que o Paulo de Tarso fez. Ou seja, ele foi pegar exatamente a família, o modelo judaico, para implantar no Ocidente. Pô, era tudo o contrário. Ou seja, os gregos não eram a favor da família judaica, os romanos também não. E, no entanto, o que prevaleceu? Graças ao trabalho do Paulo, o Ocidente acabou adotando o modelo judaico-cristão. Ou seja, e agora o que nós estamos fazendo? Está bagunçando de novo a família, o modelo judaico-cristão, com as permissividades, ou seja, com a realidade nossa hoje. Ou seja, a espiritualidade mais trevosa mesmo, está fazendo de tudo para acabar com a família judaica, o modelo judaico-cristão, que é mais ou menos eles estão tentando implementar um modelo de família que não tenha as características que a gente tem hoje no Ocidente. Então, você vê que o projeto dele eu acho que vai muito além da nossa capacidade de entender, ou seja,
quando a gente fala que a gente não consegue entender Deus, porque falta ainda alguns sentidos para a gente não consegue entender mesmo, é porque o negócio é muito mais complexo do que a gente, com os nossos 5 sentidos, consegue imaginar. Então, você vê hoje a bagunça que está virando, ou seja, é nas escolas, é na própria família, ou seja, você vê que a coisa vai degringolando de tal forma. Como é que você vê, poxa, mas como é que vai recuperar se o Cristo prega o modelo judaico-cristão de família? Por que que vai degringolando tanto para depois recuperar? Ou seja, então, é uma coisa assim que a gente tem que confiar mesmo, falou, você tem que confiar que quem está no comando sabe o que está acontecendo. Porque na minha cabeça, por exemplo, fala, pô, como é que você vai conseguir, com a coisa tão complicada do jeito que está, como é que você consegue recuperar esse modelo judaico-cristão? Você vê que agora, por exemplo, acontecendo essas encrencas lá entre o Israel o Hamas. Ou seja, o que a imprensa, Os muita palestinos, né? gente, o que tem de Hamas. gente que trabalhando a favor do Hamas e contra Israel, você pode ver. Essa semana mesmo, o Genuíno deu uma declaração totalmente contrária o, a adesão do Brasil a Israel. Então, são coisas que vão acontecendo que você vê que vai só afastando, mas quem está no comando, do que eu vejo, que quem está no comando sabe o que está acontecendo e que isso realmente tem que acontecer para recuperar depois. Agora, como vai recuperar depois, quem está no comando é que vai estar, que realmente está sabendo, né? Então, E quem teve nessa reunião, lá nessa grande reunião, Leila, Daniel, já que o Amaro já falou que não estava, quem esteve lá? Tinha uma programação de uma segunda vinda em breve, porque, seguindo essa linha, né, 2.000 anos, muito pouco tempo para a gente. E assim, o Daniel perguntou, será que estava programado de qualquer jeito ele vir, mesmo se não seguisse? Gente, a gente está aqui numa terra de provas e expiações, né? Muito imperfeitos ainda. Então, assim, por mais que naquela época a gente tivesse já um pouquinho mais de lucidez, de sintonia com essa consciência divina, a gente, eu acho que ia estar bem aquém, porque eles passaram 2.000 anos e a gente está mais ou menos do mesmo jeito. Então, eu fico pensando assim, provas e expiações é isso. Como que a gente aprende? Cada um com as suas experiências, com a sua consciência, com a sua reflexão. É individual esse aprendizado. Apesar de a gente viver numa coletividade, ser influenciado uns com os outros e evoluirmos juntos, o caminho é individual. Então, eu fico pensando, não, se fosse hoje, ele ainda precisava vir, assim, sabe? Se não tiver uma segunda. Veio o Espiritismo, veio o Kardecismo para abrir um outro campo de conhecimento, mais das leis naturais, assim, né? De vida e morte, renascer e vir, de como que funciona esse mundo espiritual, esse mundo mais amplo, que é o nosso. Mas a questão dos ensinamentos cristãos, da moral cristã, a gente ainda está como se fosse naquele tempo ainda, não mudou muita coisa. Como grupo, como coletividade, mudamos muito pouco. É verdade. Talvez Eu, ele tivesse vindo naquela época, não, se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência, né, um pouquinho mais de bom comportamento, talvez ele tivesse vindo já para apresentar o espiritismo, né, e não para ensinar as leis de amor, caridade naquela época, mas para já apresentar o espiritismo, as leis naturais que a Flávia comentou. Então a gente já teria pulado uma certa etapa, porque foi preciso primeiro Moisés, depois Jesus, depois que veio o Consolador, né, o Espiritismo. Então talvez ele já viesse trazendo o Espiritismo naquela época. eu tenho duas questões aqui, assim, ouvindo a fala de vocês. É,
Primeiramente, eu entendo que quem entendeu Cristo naquela época não está aqui reencarnado. A não ser alguns missionários que tiveram que vir, né? Porque a gente precisa de missionário. Mas na nossa grande maioria aqui, se tivéssemos, naquela época, e tivéssemos tido a presença de Cristo, acredito que não. Mas nós nem iríamos entender, com certeza nós seríamos aqueles que estaríamos gritando e achando muito bom e maravilhoso ele estar sendo crucificado. Nós estamos aqui, né, não é à toa que nós estamos nessa situação da peleja, né? Essa, eu não tenho dúvida disso. Acredito sim que alguns missionários que vieram, que a gente foi necessário vir para que a gente, para que renovasse os exemplos do Cristo, né? Porque na verdade é para renovar a nossa consciência, né? Mas naquela época a gente não entendia. Essa é a primeira questão. A segunda questão e isso é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre as questões dogmáticas, né? A gente, quando nós falamos de família, tanto que a gente usa muito essa questão, a gente usa muito o termo da família universal, né? Porque a gente não precisa ter pequenos núcleos. Esses pequenos núcleos, a necessidade que nós temos desses pequenos núcleos familiares é exatamente para a gente exercitar o amor. E o mais maravilhoso que é de tudo isso é a gente entender a lei da reencarnação, sabendo que o nosso filho pode ter sido nosso inimigo mortal. E como ele veio no nosso seio, por mais que a gente tenha algumas energias que a nossa consciência rejeita, mas nós vamos amá-lo, porque ele é a nossa carne, porque a gente ainda é matéria, carne, sangue, né? Então, se o nosso inimigo mortal viesse do vizinho do lado, a gente mudava a calçada porque a gente sentia uma rejeição muito grande, mas ele vem no nosso seio. Então, essa necessidade que a gente tem de amar. Então, quando a gente fala desses pequenos núcleos, que são núcleos oficializados, né, como o casamento, o casamento tradicional, eu já penso de uma forma um pouco diferente, assim, eu acho que é a lei do amor. Você não precisa que um padre ou um cartório, pelo menos não precisaria, né? Para que você se una amorosamente para ter filhos ou para constituir uma família com outra pessoa. Você não precisa disso. O grande problema que eu entendo disso é exatamente a gente entender o amor. A gente entender o amor. E isso é tão maravilhoso, assim, se a gente começar a refletir. Hoje nós temos consciência de que nós, como espírito, nós não temos sexo, né? Essa questão, né, de gametas, ela é importante nós, enquanto pessoas físicas ou enquanto animais, né, físicos, para que a gente traga mais novas almas ou mais novas energias, né, que são importantes, porque nós estamos falando aqui do planetinha, nosso planetinha Terra, né, porque a gente sabe que existem milhões de planetas, mas é importante que a gente nasça para que a gente aprenda, né, e o nosso desenvolvimento é isso. E o tempo não existe, como o próprio o Daniel já nos explicou. Não existe o tempo, né? O tempo quem faz somos nós. Então, se nós vamos entender a lei do amor, gente, quando nós falamos da família, porque a família tradicional judaica, nós estamos batendo. Mas será que a família tradicional judaica ela era uma família respaldada no amor? Porque o Cristo veio nos falar foi do amor, tá? A importância da gente ter aquela família naquela época era exatamente porque a gente não conseguia amar o outro, a gente só amava aquele que estava do nosso seio, aquele que a gente escolheu. Mas eu acho que agora nós estamos vivendo um momento, quando você diz que está tudo bagunçado, Amara, eu acho que não. Eu acho que agora que nós estamos começando a abrir as nossas consciências, por isso que está essa bagunça emocional, porque nós estamos com modelos quadrados, né? E de repente a coisa está saindo para um lado, saindo para o outro, né? Homem com homem, mulher com mulher, que bagunça é essa? Que negócio é esse? É difícil a gente entender isso, né? Mas, por outro lado, a gente está vendo um monte de crianças, de pessoas que uniram gametas, tiveram seus filhos e abandonaram. E a gente está vendo essa família, que não é a família tradicional judaica, cuidando dessas crianças. Eu concordo com você, Amário, e sinto o seu sentimento. Eu também tenho dificuldade com isso. Eu vou te falar com toda a sinceridade. Eu tenho dificuldade. Mas eu estou abrindo a minha cabeça, porque a gente vê que está diferente. Eu conheço famílias que não é família tradicional judaica, e eu consegui perceber, convivendo, vendo, né, essas pessoas, a energia amorosa que há nesses lares. Eu conheço, acho que 3 famílias, inclusive próximas. Eu tenho pessoas na minha família, bem próximas de mim,
que tem uma família que não é tradicional judaica. Tem uma pessoa muito querida, inclusive, que eu vi nascer. Para mim, foi uma das coisas mais difíceis para eu ver isso. E hoje, quando eu vou na casa dessa criatura, que é uma pessoa, olha como é que Deus é tão maravilhoso. Aconteceu comigo com uma pessoa que eu amo como se fosse meu filho. E de repente aconteceu, né? Ele é casado com outro homem e tem uma família. Para mim, gente, na época foi esse negócio meio complicado. Mas existe uma harmonia, um respeito, uma coisa tão amorosa entre eles, que aí eu fico numa interrogação sobre essa questão tradicional, entendeu? E realmente eu tenho muito questionamento em relação a isso. E eu acho que a gente tem que. Aí tá, aí hoje eu trabalho com pessoas, né? Com atendimento, eu conheço muita gente, conheço muitas situações difíceis, né? Inclusive de situações de agressões, e normalmente essas situações de agressões que eu conheço são nas famílias héteros, não são nas famílias homos. Então, se a gente está falando de família tradicional, eu tenho muito questionamento sobre isso, porque onde é que está o amor? Porque Jesus não veio mandar a gente se casar, ele veio só simplesmente dizer para que a gente tem que se amar. E quando ele colocou a sua conduta de humildade exemplificando para nós, é para que a gente humildemente saia dos entraves do que é certo e do que é errado e passe. Eu tenho a pessoa a primeira pessoa que eu conheci, espírita, né? Ele era o diretor-geral de um hospital em BH, e ele era presidente de um centro. E nas reuniões e nos estudos que a gente fazia lá em Belo Horizonte, ele sempre falava assim: olha, gente, tem hora que a gente fica muito confuso. E é normal que a gente fique confuso, porque nós somos preconceituosos, né? Nós temos uma série de entraves que vêm de muito tempo. Então, coloca o filtro. Eu acho muito legal quando ele falava, coloca o filtro. Eu achava que o negócio assim, falava assim: o que Jesus falaria para nós nesse momento? Como ele iria agir nesse momento do E, nosso preconceito? Sempre ele colocava isso. E eu tenho muito cuidado com isso, diga. mas quando eu falo de família, do modelo, o que acontece? Quando você tem igual um planeta primitivo, igual nós éramos, você tem que ter um modelo para servir de modelo para os demais. Aí, na medida em que você vai crescendo, esse modelo vai evoluindo. Mas o que você observa hoje? O modelo já está saturado? Com certeza, muitas coisas que realmente são deturpadas dentro do modelo judaico-cristão. Quando eu falo do modelo judaico-cristão, eu não estou querendo dizer da importância do casamento, ou seja, do homem com a mulher. Ou seja, é lógico que, acima de tudo, tem que existir, o sentimento tem que ser o amor, que prevalece, independente se é hétero, se é homo, ou seja. Mas o que acontece? O modelo que a gente percebe que realmente que foi adotado no Ocidente foi o modelo judaico-cristão, que é o que estava dando certo. Agora, o que está acontecendo? O que eu vejo que está acontecendo hoje? Tem muita gente querendo ainda prejudicar a família, considera que a família. Porque quem diria assim que os espíritos que estão realmente querendo prejudicar a nossa evolução, eles sabem que a família é importante, que a escola é importante. Então, o que eles fazem? Eles trabalham exatamente onde existem as deficiências ainda. Agora, quando você pega uma família que totalmente fora do padrão judaico-cristão, de homossexuais, por exemplo, puxa vida, eles são muito mais amorosos, são muito mais comprometidos do que muitas famílias héteros. Então, eu não estou vendo a coisa assim desse lado. Eu estou vendo, quando eu digo assim do ataque à família, o modelo judaico-cristão, é muito mais no sentido de atrapalhar o desenvolvimento daqueles que ainda estão dependentes desse modelo. Então, quando você não tem uma formação moral, e você incentiva a promiscuidade,
Você acha que vai surgir o amor numa família hétero? É muito mais fácil de o amor desenvolver numa família hétero do que numa família homo, se existe a promiscuidade. Ou seja, na hétero também vai ser tão complicado quanto, mas numa homo vai ser mais, eu diria, não tenho experiência, não conheço realmente famílias homo que, que tenha esse tipo de dificuldade. Então, o que eu vejo é que se tem tantos anos, tantos milênios que a família, o modelo judaico-cristão tem sido adotado, e por que que tem tanta gente brigando contra esse modelo? É por quê? Porque esse modelo é o que realmente estava vindo atendendo às nossas necessidades. Agora, sem dúvida, o que vai acontecer conosco numa regeneração, ou seja, é totalmente, eu acho que independe, como o espírito não tem sexo, como você mesmo falou, ou seja, isso é um detalhe que, para uma família com moral elevado, isso não vai fazer a menor diferença se é soldado cristão, se é hétero, se é homo, ou seja. Então, mas para quem ainda não tem a base moral necessária, eu vejo que esse modelo ainda, eu acho que ainda é necessário, é lógico. E quem está no comando sabe muito bem disso. Eu entendi dessa forma também quando você colocou, Amaro, principalmente quando você coloca comparando com o modelo grego, que era Claro. baseado em interesses materiais, em poder. Então, que as famílias se uniam, né, entre irmãos, para continuar mantendo o poder, o controle. E eu acho que essa é a questão ainda hoje. Eu acho que não tem nada a ver com amor mesmo, não. Porque as relações, a gente sabe, espírito não tem sexo, não é a questão da sexualidade em si, mas os interesses que estão por trás, econômicos, políticos, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa leitura, assim, não é questão de preconceito, mas é uma questão, eu concordo contigo, de fazer uma leitura crítica mesmo, sabe? Do que se propaganda para a gente, sabe? Onde que a gente está se baseando? Eu acho que o Cristo veio para isso, o Espiritismo veio para isso, nos nortear, né? Assim, é a luz. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, a luz. Então, Cristo foi bem claro. E realmente ele era questão de humildade, de amor, de respeito. Então a gente tem que mirar nisso e ter uma atitude crítica nesse sentido, né? Não é questão de preconceitos. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho constante, diário, de estar cada vez mais conectados mesmo com essa verdade última. Apesar da gente ainda estar muito pequenininho para poder alcançar essa compreensão assim plena dos ensinamentos de Cristo, mas é o caminho que a gente tem. Então, assim, às vezes a gente fica brigando por coisas que não. Está um momento complicado. Está um momento complicado, que cada um tem as suas verdades e a gente fica querendo ter verdades baseadas em realidades que estão aí colocadas, né? Que estão sendo, ainda mais nesse momento que a gente tem hoje em dia, de muita informação, de muita. Às vezes as pessoas não param para refletir, para ter uma reflexão mais ponderada, mais equilibrada. E, Flávia, mas sabe uma Bom, coisa que eu sempre, que pelo menos para mim, tem me feito bem? É essa consciência de que quem está no comando sabe exatamente tudo que está acontecendo. Aí, Então, Daniel falou um dia para a gente, daqui um pouco esse povo desencarna e não volta nunca mais. Tranquilo, a gente não precisa fazer mais nada. Eu concordo com a Amaro, concordo com a Flávia, e eu queria complementar o seguinte. Me perguntaram sobre, dentro da questão jurídica, o que eu penso sobre a prova mediúnica em processo criminal, processo de família. O que eu penso sobre essa questão de prova mediúnica, né? Porque o Chico já
fez prova mediúnica em alguns processos, né? E a minha resposta, ela permanece a mesma até hoje, né? É o seguinte, a gente está encarnado nessa condição limitada que a gente está, exatamente para poder aprender a trabalhar com as nossas limitações, para a gente trabalhar dentro da materialidade aqui, da matéria, né? Das coisas materiais que a gente tem aqui. Se a gente tem hoje meios de provas X, Y, Z, e esses meios de provas têm condição de comprovar alguma coisa dentro de um processo, então por que que a gente vai usar a prova mediúnica se a gente tem esse outro tipo de prova? É a mesma questão trazendo para essa área dos relacionamentos afetivos. Se eu reencarnei num corpo de mulher, por que que eu não me aceito e eu fico tentando fazer o outro me aceitar, sendo que eu não tenho controle sobre o outro, né? É essa questão dessa desconstrução que eles chamam de desconstrução, eu odeio essa palavra, chama desconstrução da família, né? Por que que eu tenho que destruir a outra família que é tradicional, né? Que ajuda modelo judaico-cristão? Por que que eu tenho todo um trabalho para poder destruir? Desconstruir nada mais é do que destruir. Destruir uma coisa que já existe, que funciona, que dá certo, para tentar aplicar um modelo que eu acho que é inovador. Entendeu? Então, eu acho que esse trabalho é realmente o que a Flávia disse, é um trabalho individual. Eu tenho que trabalhar com as minhas questões, né? Eu acho que eu sou um cachorro, eu vou trabalhar, eu vou gastar uma fortuna para me transformar num cachorro. Poxa, peraí, né? E para as outras pessoas me aceitarem, pera lá, não é o outro que tem que me aceitar. Sou eu que tenho que trabalhar as minhas questões individualmente para poder eu me aceitar. Se eu reencarnei num corpo de mulher para ser uma mulher, eu vou fazer o quê? Eu vou pregar que as crianças sejam transformadas em outras, né? Se uma criança, uma menina, vou trabalhar em prol da transformação dessa criança, né? Vou ter praticar toda uma movimentação para destruir um modelo que já funciona e que dá certo. Não sou eu que tenho que trabalhar para me aceitar e aceitar a condição do outro. Eu entendo que eu tenho que aceitar a condição do outro que não se aceita, tudo bem, ele que vai trabalhar os problemas dele, desde que ele não afete a minha vida, a vida da minha filha, né? Não queira vir dentro da minha casa e destruir o modelo de família que dá certo dentro da minha casa, né? Então, assim, eu acho que o respeito, ele é mútuo. Não que se o outro me desrespeitar, eu vá desrespeitá-lo também. Mas que ele vem de... O respeito é uma via de mão dupla, né? Por que que o outro não pode se trabalhar e eu tenho que me trabalhar para poder aceitá-lo, né? Então, assim, eu acho que essa questão individual, ela pesa muito. Porque eu tô aqui me trabalhando, né? Da forma A que eu questão acredito que é melhor. a questão é que a gente está muito materializado. Não tem Sim, outra. A gente está muito materializado. Então, assim, sim, não é questão de sexualidade, de como se comporta, de como que as pessoas convivem umas com as outras. É questão da gente desenvolver a espiritualidade mesmo. Se a gente se considera, né, um espírito que não tem sexo, a gente tem aí, se a gente for pegar pela, é, pela filosofia oriental aí, do Yin e Yang, que a gente tem energias masculinas, energias femininas, assim, nomenclaturas também é uma coisa que o Daniel também já tentou lá no começo falar muito disso para a gente, né? A questão das palavras, dos é um significados. limitador, né? É um limitador. Então, a gente, sim, a gente tem que tentar ampliar um pouco isso. Então, a gente tem. A gente já foi homem, já foi mulher, a gente tem isso dentro da gente. Então, eu acho que tem muita gente vindo aí e vivenciando mais esses lados. Então, eu concordo que a gente não pode limitar também, sabe? Bom, porque assumiu uma menina, está com identidade mais masculina, eu tenho visto muito isso no consultório com pré-adolescentes. E às vezes os pais querem limitar até assim, não, tudo bem, recentemente uma mãe, vou conversar com minha filha se ela se sente homem e tal, para ajudar ela nesse processo de transformação.
E a menina se sente menina, e se sente menino também. Por que não? Por que limitar? E é isso que eu vim falando com ela. Porque não é questão de sexualidade de exteriorizar, é de potencializar todas as condições que ela tem. E a menina tem uma vida, se a gente falar, tradicional, ela quer seguir o caminho dela, mas ela se identifica mais nas brincadeiras com os meninos, por causa disso, daquilo, mas ao mesmo tempo se identifica com algumas coisas femininas, dentro dos nossos conceitos aqui. Então, a questão é que a gente está a gente está muito materializado e muito baseando em conceitos, sabe? Então, assim, é um processo difícil para todos nós, assim, viver a transformação, a aceitação. Mas aí que eu acho que quando a Mário fala de família tradicional, modelo, porque eu não tenho muitos dados históricos, não, mas eu não acredito que o modelo judaico-cristão discriminava o homossexualismo. Pelo contrário. Assim, então, eu acho que era uma lei baseada em amor, e eu acho que ainda é uma lei baseada em amor. O que não pode, a gente não pode deturpar. Nós Sim. tivemos na O Hoje, história o que a muitas gente fato, pessoas que está. foram sacrificadas porque a sua sexualidade era diferente. Mas o fato, até hoje é. Se a gente for é, pensar, assim, Não estava se na for lei, ver, você tinha que, era pena de morte, porque mas você existe tinha. isso até matava, hoje, Francisca. Pena de morte para homossexuais, Não, inclusive mas isso no ainda dentro Oriente, do né? Mas é no outra religião, não é? Oriente. É outra religião. Então, ainda existe. o fato aí é muito bom, não, que beleza, todo mundo falando, eu fico feliz aí. Mas nesse assunto aí que no meio comum é muito Hoje você polêmico, ficou com a sua né? voz repousando, hein, Daniel? Nossa, A achei Lena bom também ficou toda vez, caladinha. achei bom estar ouvindo aí todo mundo. Esse é um assunto legal de estar falando aqui, né? Porque aí nós vamos falar sobre a ótica espírita, né? Como a gente vê, porque primeiro que a gente tem que perceber que o espírito é imortal e, e não tem sexo, né? Isso é o mais importante de tudo. O que está acontecendo é o palco, né? O palco aqui na Terra, as condições que cada um encarna, nas posições que cada um encarna, é natural que isso aí vai ter uma ebulição, né? É uma ebulição de todos esses sentimentos, assim, de certa forma, o partidarismo pessoal, né? Para onde ele vai, o que, que ele quer fazer, como ele quer fazer. Não vamos lembrar aqui que nosso lar, há 100 anos atrás, em nosso lar, teve movimentos na espiritualidade, gente, movimento para comer carne, para você ter uma ideia. Porque as pessoas queriam uma substância mais assim, rústica, até desmamar, até falar que não era daquele jeito, foi uma luta no Houve nosso lar. revolução, inclusive, né? Evolução, inclusive. Então, isso na Terra é muito natural acontecer, principalmente nessas questões de sentimento, porque, claro que na natureza, o indivíduo já encarna com o sistema montado, é homem ou mulher, mas a gente sabe que o espírito é que sente, é a alma que sente, né? Então, mesmo estando num corpo de homem ou de mulher, ele tem os seus sentimentos, né? Isso sempre houve na história, não, isso é agora que é uma ebulição, e a gente tem esse momento agora para estar discutindo isso com mais respeito. Claro que quem não é respeitado se exalta, quer se impor. Isso é muito natural acontecer. Quer se posicionar. Hoje se permite falar, se permite dizer, né? Então, é claro que nós vamos ter movimentos, vamos ter desajustes. Primeiro, é a limpeza da casa, vamos dizer assim, precisa estar colocando os pontos. Agora, o sentimento do ser lá, que se sente homem, que se sente mulher num outro corpo estranho,
a gente tem que respeitar, porque realmente ele está sentindo, ele sente realmente por dentro, né, os seus próprios desejos. Então, não tem como você conter e obrigar a um modelo, né? Não existe um modelo. O modelo que se existe é o do Cristo, que é o amor universal, que é amar uns aos outros, compreender uns aos outros. Esse que é o modelo. Agora, tem um modelo reprodutivo. A gente está falando aqui de um sistema reprodução, né? Celular da reprodução. Então, onde se permite a encarnação, onde se permite condições de encarnar. Homem com homem não vai encarnar ninguém. Mulher com mulher também não vai. Precisa ter esse processo reprodutivo. Mas mulher com mulher sente o amor, homem com homem sente o amor, né? Isso a gente vai ter que respeitar. Então, nós estamos passando num momento de ebulição, né? Dos sentimentos. Agora, cada um com seu preparo. Ah, não, eu devia me sentir como mulher, porque eu sou mulher. Ah, devia me sentir como homem, porque eu sou homem. Mas ele não sente, entende? Então não tem como obrigar ele a sentir o que ele não sente, né? Então é um respeito que a gente vai ter que realmente ajustar, compreendendo, aprendendo a viver, instruindo e não guerreando, né? Nós estamos tendo uma sociedade que realmente está em combate, né? Isso é complicado, combates políticos, de posicionamentos políticos, isso vem crescendo, né? O que Então, eu não vocês não acham que é entendo é mais essa uma necessidade. questão de embate político e de combate do que realmente preconceitos? Eu não acho a sociedade ocidental tão preconceituosa. Existem uns aos outros que são, mas eu não acho que a gente esteja num momento de preconceito ainda tão forte assim, acirrado com relação ao homossexualismo, por exemplo, que a gente está falando aqui. Eu acho que assim, eu acho que é mais uma questão de propaganda mesmo, de brigas de interesses mais midiáticas mesmo do que propriamente tem O um outro, problema mas está pego, Flávia. O problema, a gente assim tão preconceituoso mais. Não, o O que eu problema, o não problema está entendo, pego. Pode o falar. que eu não entendo é essa necessidade que alguns deles, não vou dizer a maioria, nem todos, mas que alguns deles, homossexuais, essas outras ideologias de gênero que surgiram, o que eu não consigo assim, encaixar na minha cabeça é qual que é a necessidade deles de destruir a família tradicional, entendeu? Porque a gente também não quer nem saber o que, que eles estão fazendo na vida deles, é cada um por si, assim, você se vira com os seus problemas que eu tenho os meus, né? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu vou tentar te ajudar, mas essas questões internas eu não tenho como te ajudar te levar a resolver, você que tem que resolver, entendeu? Qual que é a necessidade dessas pessoas em destruir um modelo que já dá certo, um modelo reprodutivo, igual o Daniel falou, né? Um modelo reprodutivo que já dá certo. Igual o que a gente está vendo hoje, por exemplo, uma mulher que vira homem e aí ela engravida e vira um homem grávido. Entendeu? Isso para mim, eu olho e falo assim, meu Deus, o que está É, acontecendo? Qual que é a necessidade de destruir uma coisa que já funciona, que já dá certo? Para colocar isso veja para bem, funcionar, entendeu? nós vamos ter mais tempo aqui para discutir sobre esse assunto na semana que vem, que a gente vai continuar falando aí da questão da maioridade, e vamos falar da família, ainda vamos conversar sobre isso na semana que vem, porque tem muitos pontos aí interessantes para a gente jogar e para a gente chegar nesse acordo. Com certeza a gente vai chegar nesse acordo, Cabe na porque sequência nós do estudo, né? porque nós temos aí uma coisa do nosso lado, gente, além de tudo, que é o conhecimento espírita. Então, nós vamos falar dentro do conhecimento espírita, nós vamos entender isso aí e vamos compreender quem não é, e quem quer ser e quem não quer ser. Então, a gente vai entender isso aí direitinho, entendeu? Aí nós vamos ver que está tudo certo, apesar de estar tudo errado, mas apesar de estar tudo errado, está tudo certo.
A gente acha que está errado, mas não está. É. Segue Então, a o semana que curso, vem né? a gente Segue o curso. continua. Aí A vem a gente resposta da continua. primeira pergunta sua sobre a questão lá do capela. Por que que nós estamos aqui? Ainda estamos batendo no nosso orgulho e na nossa vaidade, nas Ainda, nossas falas, ainda. né? Vamos comer pastel, não, Amaro? Vamos Vamos comer 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 pastel. 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 Fiquem com Deus. Quem Boa vai se semana. Boa organizar, ninguém nem semana para todo falou. mundo. Tchau. Eu vou aproveitar o Ah, canal. Quem vai, Bom quem domingo, quer ir gente. para o falando, filme, ô,